nesta gestação de Cristo, quando eu prego a palavra, quando alguém cai, quando alguém erra, quando alguém se desvia, quando alguém profana o sangue da aliança, quando alguém ultraja o Espírito da graça, isso também me gera dores imensas, como dores de parto a uma mulher. Paulo chegou a dizer aos Gálatas 5:4, de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. A maior dor que um pregador pode ter, que um pastor de ovelhas pode ter, é quando alguém se desliga de Cristo, quando alguém cai, quando alguém erra, quando alguém tem passos equivocados, quando alguém decide contrário à Bíblia. Diz que se desliga de Cristo, decai da graça. Imagina, Deus nos chamou para viver a plenitude de graça, graça sobre graça, e há pessoas que simplesmente decaem, deixam de viver a doutrina, deixam de viver o melhor nesta terra. Isto também me dá dores de parto. Então, estamos entendendo ao longo desta jornada, desde o início de janeiro, que Deus nos imputou em Cristo Jesus uma chamada de justiça para sermos santos. Ele disse, aos santificados, portanto, esta santidade para viver a vida eterna, o selo de Deus, nós não poderíamos fazer, foi Ele. Aos santificados, pela obra de Cristo, pelo sangue da cruz, pelo sacrifício do Senhor. Depois diz, chamados para serem santos. Portanto, já temos o selo da santidade de Deus, que capacitou o nosso espírito a viver eternamente, a viver a vida eterna, e Ele diz que nesta vida terrena, nós temos que viver de forma santa, aos santificados, chamados para serem santos. Este é um versículo muito importante. Este é um conceito bíblico muito forte. Santificação, Cristo sendo formado em nós. Então vamos pensar, desde o momento que declaramos pela fé, que o Senhor Jesus Cristo é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, a Bíblia diz que nós fomos justificados. Recebemos uma sentença de absolvição dos pecados passados, presentes e futuros. Agora, quem está em Cristo não está mais debaixo de condenação. Então, recebemos uma sentença de absolvição, e diz que esse caminho é até a nossa glorificação, ou seja, até a vida eterna. Então nós acreditamos, à luz da Bíblia, que a nossa salvação é garantida. Uma vez salvos, somos salvos para sempre, porque não fomos nós que garantimos por nossos méritos a nossa salvação. Pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é um dom de Deus, e não é por obras para que ninguém se glorie. Portanto, Paulo diz, eu estou absolutamente convencido que aquele que começou a boa obra em vós vai terminar. Ainda escrevendo aos Romanos, ele diz que nem a morte, nem a vida, nem principados, nem potestades, nem a espada, nem fome, nem nudez, nem criatura alguma nos poderá separar do amor de Cristo, o amor de Deus que está em Cristo Jesus. Diz que ninguém nos pode separar. Uma vez em Cristo para sempre. Uma vez salvo, salvo para sempre. Você deve crer desta forma. Por que eu estou lhe dizendo isso? Porque a lei não pensa assim. A lei pensa que esta dádiva de Deus da salvação pode ser perdida. E esta é a maior heresia que eu conheci, é dizer que o que Deus fez, o que o sangue dele fez na cruz do Calvário, a obra redentora, que ela é tão frágil, que um pecado anula o sacrifício de Cristo. Imaginem a loucura que é a sabedoria humana. Os americanos gostam muito de falar do backslide,
do escorregar para trás. Amado, ninguém, porque a Bíblia diz: não fostes vós que me escolhestes, fui eu que vos escolhi, e fui eu que disse: ide e dai frutos. Então a salvação não depende do homem, a salvação depende da nossa predestinação. Ou seja, quando Deus nos predestinou antes da fundação do mundo, Ele diz que chamou, justificou e glorificou. Há hipótese disto tudo escorregar para trás? Não, não é possível. Então, a sensação que muita gente tem é que, bom, já que tudo é garantido, já que eu tenho um selo para o dia da redenção, já que eu fui predestinado em amor, já que eu sou um espírito com Deus, chamado, justificado e glorificado, então eu vou usar isto dizendo: eu tenho a garantia e eu vou pecar, porque eu não perco o que Deus fez. Amado, nunca permita este pensamento na sua cabeça, nunca. Nunca. Por quê? Porque eu sei como é que Deus trata a questão do pecado. A Bíblia diz que aos que Ele ama, portanto está tratando de ovelhas, não está tratando de lobos, não está tratando de cabrito, ovelha. Aos que Ele ama, Ele disciplina. Você se lembra? O próprio Paulo disse: quando éramos tratados por nossos pais e eles nos disciplinavam, no início nós não gostamos, sentíamos tristeza, mas depois, mais tarde, nós vimos que era para o nosso bem. Assim é como Deus faz. Ele disse que Ele quer que nós sejamos participantes da santidade de Deus. Para isso, se eu peco primeiro, Ele disciplina. A disciplina normalmente é a mensagem que é pregada, trabalha no coração, na mente, nas emoções, nas intenções do coração. Depois, se eu resisto, Ele corrige. Os hispânicos dizem: Ele aprieta, é como apertar um parafuso. Depois, se a disciplina, a correção não forem o suficiente, uma vez endurecido o coração sem que haja mais como corrigir, a Bíblia diz que Ele açoita. E às vezes o açoite é uma morte prematura. Então nós sabemos que temos um chamado para viver uma vida de santidade. Amados, ninguém é feliz se não viver desta forma.